Noite, vamos lá para mais uma live incrível e hoje vamos falar de aromaterapia. Como que esses vidrinhos aqui tão pequenos podem ser tão poderosos? Como os aromas e essa concentração pode ressignificar muitas dores, inclusive dores físicas, problemas emocionais, ansiedade, depressão, rinite, sinusite e tanta coisa. É fenomenal, é fenomenal. E eu vou conversar hoje com a aromaterapeuta, Meire, minha amiga. Oi, Ivan, tudo bem, amor? Boa noite, bem-vinda. Vamos lá. Ajuda muito também ali no teu caso, né, Van? Porque trabalha assim, atender o caso da mãe, né? Você precisa estar bem também, e também ela, sabia? Então, fica aí, porque a gente vai conversar aqui com a Meire. A Meire, daqui a pouco ela vai entrar e para a gente conversar sobre a aromaterapia. Depois que eu comecei a usar, meu quadro de rinite melhorou sensacional. Bem-vinda, Raquel! Não só para isso, mas assim, esse daqui é meu carro-chefe, lavanda, para deixar bem relaxada, concentração também. Gente, eu tenho aqui só tenho um pouquinho daquele dos meus vidrinhos e que eles estão assim espalhados, tem na bolsa. Tem na parte de baixo da casa, aqui em cima tem esses daqui. Então, eu tenho os vidrinhos espalhados. E é muito legal. Ontem eu fui participar de um show da Maríba Gabriele e foi incrível, porque o pessoal da frente, né, que tava sentado na fileira, a gente começou, eu e minha amiga começamos a sentir um cheiro. E era as meninas ali conversando sobre aromaterapia e distribuindo ali, passando o floral uma para outra, gerânio. Foi assim, um cheiro de gerânio que eu e a minha amiga ficamos, opa, não precisa nem pingar, que a gente já sentiu. E é muito interessante. Quando eu comecei a usar, foi assim por necessidade. Bom, primeiro, a gente conhece, eu sou muito xereta. Então, eu vou querer experimentar primeiro em mim para depois recomendar. Eu sou assim. Então, eu tava com crises de rinite. E eu comecei aqui com esse queridinho eucalipto. Bem-vinda, Luciana. E aí, eu comecei, eu tava com crises, assim, tava direto. E além de saber a causa, porque a rinite, a sinusite, ela tá voltada para o ego. Então, em que setor eu estava ali sendo ferida? Porque o nariz, ele representa o ego. Então, aonde as pessoas estavam me machucando, onde eu estava sendo a palhaça da situação, entendeu? Daí a gente vai para esse ponto emocional, para depois, com essas poderosas gotas, a gente ajudar na ressignificação. E aí a gente vai entendendo os processos. Eu fazia na minha concentração, tá? Era na mão, né? Então a gente pinga duas gotinhas na mão, esfrega e inala, tá? E também eu fazia também a concentração ali junto, aí com aquela velha prática ancestral de pegar o eucalipto mesmo, as folhinhas e, e pegar e fazer o chazinho, colocar um paninho em cima na cabeça e ficar inalando. E junto também eu colocava o óleo, né? Essencial. Então, olha que fantástico. E isso me melhorou muito. Eu tinha crises de ficar tomando ali antialérgico. Nossa, engatilhava quase um seguido do outro. Fora antibiótico. Então, tá, isso, gente, isso não é vida. Então, a gente precisa partir para as coisas naturais, porque lá
É uma casa, assim, a mãe natureza, gente. Mãe natureza é uma bênção. Tem tanto remédio dentro de Pachamama, dentro da natureza. Então, hoje eu posso considerar, deixa eu pensar aqui, 5, não. Oi, Meire, vamos lá. Olha, considerando, tem mais ou menos aí uns 4 anos que eu não tomo remédio para rinite. Então, olha isso, como é importante. Deixa eu convidar aqui a Miri. Miri, como assim? Cadê o convite para você participar? Não tá, não tá entrando. Como assim? Tenta entrar e sair de novo. Deu bug aqui. Tenta sair e entrar de novo, amiga, para ver se dá certo. Aí, enquanto isso, a gente vai conversando aqui dos olhos. Então, não tá indo. Ou me manda o convite para você participar, que não veio. E tem tantas possibilidades. Enquanto ela não entra, né? Vamos lá. É, tem várias possibilidades e de usar. Não só fazer, colocar na mão e esfregar e fazer alfação. Ah, Luciana, aromaterapeuta, que legal, bem-vinda! E tem os colares, né, que você pode utilizar, que daí você pinga lá também uma gotinha, duas, e vai também vai ficar inalando ali aquela essência, o aroma do óleo essencial, e aí você vai poder fazer ele vai trazer benefício. Eu uso também no travesseiro para dormir. Aí esse é o meu querido, lavandinha. A lavanda, coloco ali uma gotinha, ou 2 gotinhas na pontinha do travesseiro e eu também já vou receber os benefícios. Gente, dá uma mudança no sono, na qualidade do sono, que é fantástica. Meire, cadê você, Meire? Eu acho que bugou lá, gente. Deu um pane, mas enquanto isso eu vou conversando com vocês. E eu, assim, eu utilizo, eu dou mais a indicação de alguns. Eu não sou, eu conheço, mas eu não sou aromaterapeuta propriamente dita. Aí, isso vai trazer, aí eu pego ou indico, né, como eu indico a Meire, eu indico parceiras para precisa de aromaterapeuta é lá. Mas ou então eu pego a referência, Meire, pelo amor de Deus, me ajuda, o que que eu dou aqui para cliente? Então eu também vou indicando, porque são necessidades, né? E nisso que a necessidade da pessoa vai fazer com que ela manda o convite para você participar, porque ainda não tá entrando. Tá convidar, mas o convidar tá apagado. Aí eu tô mexendo no vidro, gente, tá levantando um cheiro tão gostoso. Aí tá uma misturinha aqui. Então, assim, existem protocolos também de para você fazer ali para o caso que você necessita. Então, tem para câncer, tem para doenças autoimunes, para problemas de pele, para sintomas físicos, emocionais, psicossomáticos. Então, tem muita coisa que a gente pode fazer. E fora a pele, que daí também a gente pode fazer uma composição somente para tratar a pele. Às vezes algum eczema, alguma alergia, né? E outras coisas, né? Espinhas.
Meire, cadê você, minha filha? Cadê tu? Não tá aqui no pedido para participar? Bugou. Ah, agora veio. Vamos esperar um pouquinho. Ai, gente, eu peço também o convite para que vocês enviem essa live para os seus amigos, para verem que a gente começou aqui também. Bem-vinda! Bem-vinda! Olá, Rô. Tudo bem? Tudo Obrigada pelo bom? convite. Ainda mais para falar desse assunto, né, que eu vi você comentando aqui, um assunto tão bom. Maravilhoso. Deixa eu só. Maravilhoso. Tanto é que você ama, né? Amo, amo de paixão. E é como você falou, Rô. Hoje eu acho que está todo mundo aqui querendo cuidar da saúde de uma maneira mais natural, né? As pessoas estão mais preocupadas com a alimentação, com a forma de cuidar do corpo, e isso traz um resultado diferente para a nossa vida, né? Muito, muito. Porque é interessante, quando a gente não tá nem aí, que a gente se entope de salgadinho, se entope de Verdade, refrigerante. Oi, Malu! Bem-vinda, amor! Saudade de você. A gente se entope de um monte de tralha. Aí, o é que que acontece? verdade. Depois, enquanto não tá sentindo nada, tá tudo certo. Aí, depois, quando Exato, começa a vir o pacote, porque você não olhou para certas coisas, né? Aí vem a referência, as dores, né? Os sintomas aí exato. psicossomáticos, os problemas de pele, aí tudo mais. Aí a gente vai procurar uma terapeuta especializada e vai entender o processo interno para poder Exato. ajudar. E assim, eu vejo, tem várias ferramentas e uma sempre colabora com a outra, para a gente andar junto, né? É verdade. E como é exatamente isso que você falou, é um caminho, né? Ou a gente já vem de uma família que já tem uma alimentação mais regrada, tudo, porque quando a gente é jovem, a gente fala assim: ah, não, posso comer qualquer coisa, se enche de fast food, depois vai tendo problema de estômago, né? Vai tendo esse tipo de problema e vai te trazendo um pouco mais de consciência. Eu vejo que tem muito jovem que já tem uma consciência para o cuidado, né? Da alimentação, tudo, mas tem muita gente que acabou se cuidando mais depois que teve algum problema de saúde, né? Exato. E outra, assim, ninguém tá totalmente isento de ter alguma coisa, né? Exato, Então, exato. no meio do caminho, por conta, assim, ninguém é perfeito, nós temos aqui cada qual no seu caminho, mas as questões emocionais, elas pesam muito no corpo, né? Não só na alimentação, mas também no corpo. Então, quando a gente às vezes passa por um estresse, passa por um problema, às vezes, de perda familiar, perda financeira. E isso vai acarretar, às vezes, alguma questão no físico, Sim, certeza. né? É o estresse diário, né? O nosso estresse diário. Eu acho que a pandemia também fez a gente dar uma olhada forte para a gente, né? Quem não tinha ansiedade na pandemia acabou desenvolvendo. Muita gente, né? É difícil você conhecer um grupo de amigos, alguém que não tenha problema de ansiedade, insônia, por conta dessa vida corrida, dessa carga de estresse que a gente tem, de tudo isso que com a pandemia a gente perdeu a rotina, né? Então, de repente, tiraram a nossa rotina. Quem trabalhava fisicamente podia, foi trabalhar em casa. Então, você já não tinha aquele convívio com as pessoas. Como foi um período difícil, né? E hoje a gente fala assim um pouco mais aliviado porque passou, mas na É, época foi desafiador para muita gente, né? Não poder foi. sair, ficar limitado, desempregado e tudo mais, né? Foi Exato. bem, bem E as desafiador. perdas, né? As perdas, as pessoas perderam umas às outras, muitas famílias perderam as pessoas, e a gente nem teve aquele ritual da despedida, né? Porque eram coisas bem rápidas, acontecia, a pessoa falecia, infelizmente, e não tinha um velório. Então, assim, foi uma carga emocional muito grande. Mesmo quem não perdeu, passou por esse cenário e foi difícil, né? Então, Exato. como Então, assim, lidar?
considerando, né, os tratar esse pacote de informações, porque, gente, isso vira memória. Verdade. Por mais que eu não lembre mais do assunto, né? A gente não fica lembrando toda hora que teve É verdade. pandemia. Mas isso está aqui no pacote de informação da nossa aura, né? Das nossas memórias celulares. É Então, tudo verdade. que aconteceu, que a gente viveu, está registrado. E aí, de alguma forma, vai desencadear algum processo, né? Não necessariamente só pandemia, mas Exato. todos os eventos somados ali do que a gente viveu, dos registros de tudo que a gente viveu. Como eu estava Exato. falando antes de você entrar, eu tinha muito problema. Há alguns anos atrás, eu estava com uma crise recorrente de um quadro de sinusite. E aí, Uhum. depois, quando eu comecei a sair do remédio, porque Uhum. a loratadina era direto, era Uhum. antibiótico, É uma e tava ali. lista, né? É uma Então, lista. não para, é uma desencadeia. Então, assim, daí começa a olhar para as questões do meu ego, né? Porque nariz é ego. Aquilo que me fizeram de palhaça, que eu considerei que eu fiquei chateada, olhar para essa questão emocional e também a utilização dessas mágicas aqui. Exato. É, Maravilhoso. deixa eu falar um pouquinho para vocês que estão aqui com a Rô está falando dos óleos essenciais. O que são, né, os óleos essenciais? São substâncias naturais que são retirados das plantas e das folhas. E aí a gente acaba utilizando eles. Existe, não é só um aroma, tá? Muita gente fala assim, o óleo essencial é um cheiro bom. Não, não é só aroma, ele carrega propriedades terapêuticas também. Então eles são muito utilizados. Inclusive tem vários estudos que comprovam toda a eficácia dele. Tanto é que hoje a aromaterapia faz parte do SUS como medicina integrativa, devido aos ótimos resultados que tem com esse tratamento, né? Então você começa a tratar da sua saúde de uma forma natural. E isso é tão bom, como a Rô falou. A gente acaba utilizando tanto o medicamento, e aí você começa a utilizar para uma coisa, daqui a pouco você precisa de um por conta dos efeitos colaterais. Com os óleos essenciais, a gente não tem os efeitos colaterais, porque são naturais. Então, isso é uma grande vantagem, né? Eu falo que eu descobri os óleos essenciais por conta de uma crise de ansiedade, porque hoje a gente relata os problemas de ansiedade e logo a pessoa já te indica um medicamento controlado, não é, Rô? É bem Por isso. conta disso, você E, vai a pessoa... é engraçado que assim, todo mundo tem aquele remédio da farmácia que assim, que já usou e que indica, né? Então, Exato, assim, medica, você né? A tá gente sempre tem com alguém que medica a gente. tem um problema de pânico, de crise, de ansiedade, de rinite, não sei o quê. Ai, eu tomei esse remédio, não sei o quê, não sei o que lá. Agora, ninguém indica, ninguém não, mas assim, poucas pessoas indicam óleo essencial, poucas pessoas indicam terapia. E Exato. aí que é o grande erro. Não indicar, gente, esse tipo de coisa é medicamento, é remédio natural. Exato. Isso E o que eu falo, né? é muito antigo, é desde antes de Jesus Cristo o É, negócio. Jesus já falava, né? Quando ele nasceu, ele ganhou o olíbano, né? Que é um óleo Então, frankincense que a gente utiliza aqui. Então, e antes, Rô, isso é uma coisa que a gente volta até um pouco, né? Na época das nossas avós, não tinha aquela coisa, vai tomar um chá de boldo, tinha uma coisa mais natural, né? Então, a partir desse momento, a gente já tratava lá atrás com coisas naturais, com chás, com ervas, e aí a gente passou por um processo que
foi entrando só no medicamentoso e as pessoas só se entopem de remédio. É óbvio, quando a gente fala aqui dos óleos essenciais, a gente não fala, ah, você está com ansiedade, para o seu remédio Uhum. controlado e vai para o óleo. Não é isso que a gente fala. A gente fala para você fazer uma consulta com um aromaterapeuta para entender o que, que você pode começar a tomar e naturalmente você vai sentir a melhora e vai parar de tomar remédio, de repente, para o tipo de sintoma que você tem. Sim. A Pan tá falando aqui, eu tenho um óleo para tudo. Faz quase um ano que não coloco nenhum comprimido na boca. É Olha, bem isso, tá, gente? É isso aí. Deixa eu contar uma experiência que foi agora no começo do ano também, que eu fui viajar e eu fui com uma amiga minha que tava lá com o kit dela completo também, porque é aromaterapeuta. Então a gente viaja com a aromaterapeuta, aí tem tem um para tudo, né? Tem um pra tudo. E é fantástico. E eu não levei os meus. Eu me preocupei com outras coisas e esqueci. E aí a gente comeu pizza à noite. E aquilo, e a gente foi deitar. E aí, Uhum. pronto, vazia, vazia, assim. Não estava acostumada a comer, eu não estou acostumada a comer e já ir deitar. Então é batata, né? Comer ainda mais massa, algo pesado. Exato. Aí, e ela via, né? Eu lá sentada na cama, e revirava de um lado, revirava do outro, daqui a pouco sentava. Não tinha nada. E eu não sou de tomar Sonrisal, eu nem tenho Uhum. esse tipo de remédio. Então, que eu, né? Aí eu vou no boldo, vou em outras práticas. E aí ela, Rose, ó, toma o. Ai, agora eu esqueci o nome. Era Zengeste, Não, eu acho que foi o alecrim ou o outro. Nossa, limão. ficou manjericão na cabeça. Limão siciliano, isso, o limão. Limão Isso. grass, né? Aí ela me deu, coloquei lá 2 gotinhas na boca. Mas foi questão, assim, de 5 minutos. Eu falei, gente, eu não acredito. Que máximo, porque eu nunca, não tinha passado, assim, por essa de tomar e já ter o sintoma aliviado, foi a primeira Uhum. vez. E eu, gente, que fantástico. Amei. Muito, é muito bom. Eu acho que vale sempre a gente. Você pode pesquisar também. A gente, como fala, a gente tem um óleo para tudo, né? Até eu fiz um grupo e falei, me fala seu problema, eu te indico um óleo que Ai, pode eu te auxiliar. vi. Até falta de homem veio lá, gente, mas esse ainda não tem um olhinho específico quando tiver aviso vocês aqui. Mas é muito bom quando você começa a fazer essa troca, né? Se permite experimentar uma coisa natural, até o processo terapêutico, porque você é consteladora, tem várias terapias. Quantas vezes as pessoas nem se permitem conhecer o novo, né? E tem um bloqueio por conta de um monte de crença, De crença. né? Que aí, exato, que assim, só o remédio da farmácia faz efeito. De que nenhuma técnica vai auxiliar o meu problema, né? Então, a Então, gente tem que muito desconstruir isso, isso. né? Desconstruir, porque eu também, quando eu tive minha crise de ansiedade, logo todo mundo já é medicado, então a gente também tem aquela coisa, nossa, eu vou tomar uma medicação tão forte, será? Como é que eu vou ficar depois, né? Porque você fica preocupado se vai criar uma dependência com o remédio. Então, esse era um problema muito que eu pensava, né? Geralmente esses remédios ou tira o apetite, ou dá apetite, você tem uma mudança no seu organismo, né? Uhum. A gente tem a melhora do sintoma, mas ele mexe em outras partes do nosso corpo. Então, por isso eu também queria procurar uma coisa mais natural, que tivesse um resultado bom, mas que eu não tivesse os efeitos colaterais, que, como eu te falei, você toma o remédio para um sintoma e daqui a pouco desencadeia Não. outras coisas, você acaba tomando outros. Então a ideia não era isso, eu sou uma pessoa bem natureba, já era antes, então evitar tomar medicação o máximo possível, se pudesse um chá, um óleo, uma coisa natural. E eu acho que é um resgate, né? Acho que todas as pessoas hoje estão, a maioria, a grande parte, estão entrando no movimento, crianças Sim. também utilizando os óleos, que a gente acha muito bom.
Então tem Que nem, melhoras que no nem eu falei, quadro. né? Eu tava lá no show ontem, aí as meninas de frente lá e passando lá o vidrinho uma pra outra e passando. E a gente só sentiu o cheiro. De onde tá vindo esse cheiro? Aí daqui a pouco vendo elas, então tem essa mágica tá acontecendo, né? Então, das Uhum, pessoas começarem a se cuidar também em público e distribuir essas gotinhas e milagrosas é para as amigas. verdade. Na semana retrasada que eu participei de um evento, uma imersão, aí eu estava conversando com uma das moças que eu comecei a conversar lá, e ela também, tirou o vidrinho dela da bolsa, ai, já pra gente ficar mais atenta aqui à imersão. Ai, que gente, que fantástico, eu tô adorando isso. É muito bom. E, Rô, falando também um pouquinho aqui, como que vocês utilizam os óleos, né? Como a gente pode utilizar os óleos? Queria falar para quem não conhece aqui. A gente tem 3 formas de uso. Uma é aromática, tá? Então a gente pode pingar uma gotinha na mão e fazer um formatinho assim de concha e sentir o cheirinho. Também a gente pode usar um aromatizador. Eu não sei se todo mundo tem, né? Mas é isso aqui, a gente pinga umas gotinhas e deixa o cheirinho aqui Adoro. saindo, né? Ótimo, né? Porque o ambiente fica bem gostoso. A gente pode usar de forma tópica também. Então você pode aplicar. A gente tem alguns óleos que são indicados para alergias, problemas de pele. Então você pode aplicar diretamente na pele. E a gente também pode fazer ingestão. Alguns óleos são indicados à ingestão, como você falou do de limão. Você pinga uma gotinha num copo com água e toma. Então, essas são as formas de uso. Hoje a gente também tem os vidrinhos roll-on. Então você fica mais fácil para você utilizar, passar o olhinho no pulso, né, nos pontos de pulsação do corpo, que também te auxilia nisso. É Então, a gente pode mesmo. usar em crianças, não tem um grupo que é proibido utilizar, não tem. A gente pede É alguns maravilhoso. cuidados quando é bebezinho só, e também a gente fala para sempre consultar uma aromaterapeuta, porque tem alguns óleos, gengibre, canela, tem alguns que não são indicados para gestantes, para quem tem problema de pressão alta, porque às vezes a gente tem vários óleos para a mesma indicação. Então, por exemplo, uma gestante, ela não pode tomar um óleo com canela, mas ela pode utilizar outro que tenha o mesmo efeito. Então, por Sim. isso que é importante falar com uma consultora, né, uma aromaterapeuta, para entender certinho qual é. Ela vai fazer uma consulta com você, vai perguntar qual é o problema que você quer resolver, o auxílio que você quer com os olhos, para a gente poder fazer uma indicação certa, né? Exato, é por isso assim, eu tô sempre com a Meire, eu tô com uma cliente aqui assim, assado, que ela tem isso, que olha o que ela compra, né? É verdade. Como que é a indicação, protocolo, né? Porque assim, Exato. é feito um protocolo, né? E é bem que nem para câncer, né? Então, assim, tem ali um passo a passo de você utilizar, não é só saindo e fazendo, né? Tem. Exato, comprando um óleo aleatório e utilizando. É importante fazer essa consulta, né? Para entender certinho e fazer uma coisa certa, indicada. Como eu falei, requer alguns cuidados, mas ele é um óleo que, principalmente na forma aromática, a gente não tem contraindicação, porque é só pelo, pelo, pelo cheirinho, né? É, por conta disso, a gente ativa as nossas células do sistema límbico. Então, muitos óleos são indicados para a parte emocional. Porque quando a gente faz isso, de utilizar o aromatizador, a gente utiliza, né, e já sente uma melhora. A gente atinge o sistema límbico, que é responsável pelas emoções, muito rapidamente. Então, a gente consegue ter um resultado muito bom. Crises de ansiedade, insônia, né? É difícil conhecer quem dorme 100% bonitinho, ter uma noite tranquila de sono. Então, ajuda muito para insônia. É muito bom. E mesmo quem tem, porque assim, eu durmo como uma pedra, né? Mas assim, eu vou ser sincera, depois que eu comecei a usar o lavanda no travesseiro, Isso, e assim, nossa, parece que você relaxa mais. É a minha sensação. é Porque, verdade. quem tem bruxismo também, né? Quem range o Exato. dente da noite, gente, melhora muito.
Muito. Melhor. São resultados fantásticos, seguros. E eu separei aqui até, Rô, 3 olhinhos que eu queria falar para o pessoal. O primeiro é o de lavanda, né? Que você já tocou no assunto aqui, que é um olhinho que é muito utilizado. Quando a gente fala de aromaterapia, a maioria conhece esse, né, Rô? Porque a lavanda, ela é muito utilizada para ansiedade. Então, a maioria das pessoas chega a conhecer a aromaterapia por conta de ansiedade, estresse, não dorme direito. Então, se conhecer alguém, foi através, indicou a lavanda, né? Então, a lavanda é muito boa. Como eu falei do tipo de uso, uma forma de uso, como você explicou aqui, 2 gotinhas no travesseiro antes de dormir, dá uma relaxada, faz você conseguir ter uma noite de sono reparadora, né? Sem precisar ficar se medicando tanto. Esse é o olhinho que eu queria indicar. Outro é o melaleuca, que é um antifúngico muito bom para problemas de micose, então problemas nas unhas. É um olhinho muito indicado, feridas, machucado. Então, esse é um olhinho também muito indicado, que a gente tem muita gente que usa. Um antifúngico natural, né? É. Que hoje a gente vê os remédios são tão fortes, né? Para Daí tratar de. ataca fígado, né? Então, assim, tem sempre que fazer exame e tal. Aí você pode Exato. usar esse remedinho, né? O remédio, esse óleo, que é um remédio natural, né? De uma Exato. forma eficaz, segura, e que Exato. além de tratar a micose, ela vai tratar também o fundo emocional, por que surgiu a micose. Exato. Né? Que é importante, né? Não é todo mundo que tem essa consciência que está sempre relacionado emocional também, né? Então é importante. E a melaleuca também a gente usa muito em processos de espinha, erupções de pele, então passa uma gotinha ali. Então, para os jovens aí, ó, que tá com o rostinho cheio de espinha, uma gotinha na pele, excelente, o resultado é muito bom. E ele E o é último bem cheiroso. que eu queria indicar aqui, Rô, é o hortelã-pimenta. Ai, adoro. Dá foco, energia, dá uma desobstruída nas vias aéreas, asma, sinusite. Esse você conhece também. Conheço. É um resultado muito bom. Te dá aquela energia para começar o treino logo cedo. Depois do almoço, que você volta assim um pouco caído, dá aquele cheirinho bom. Precisa de foco depois do almoço. Essa Bom, né? semana, essa semana eu escutei a vizinha tossindo, tossindo. Aí eu, ó, toma, pra te ajudar. Exato. Então, assim, a gente aqui, ó, esse aqui é vidrinho, é assim, assim, assado, eu explicando pra ela. Ela falou que ia comprar. Aí, Então, tá vendo? a gente tem que se ajudar, né? Mas também não é indicando assim, é porque eu conheço um pouco, né? Até Uhum. porque por conta da Meire também, de outras parceiras aí que são aromaterapeutas, já participei de alguns cursos pequenos por conta, né, de entender ali como que Sim. é. Então, assim, a minha utilização é mais para mim, alguma indicação eu vou na Meire, eu vou em outras parceiras, pergunto e trago para cliente. E aí, né, levo também para a Meire a indicação. Eu achei interessante, eu estava assistindo, uma das coisas que eu queria trazer. Eu comecei a assistir Outlander do ano passado e eu Uhum. achei fantástico, porque assim, a forma com que lá também, na série, é abordada de forma assim tão profunda a aromaterapia, que Exato. era usada totalmente ali como um remédio. Oi, Cleide, Uhum. boa noite. A Pan tá falando, amo melaleuca. É, mas é muito utilizado, é o que é, as pessoas têm um conhecimento maior agora, né, por conta de algumas empresas, mas é uma utilização que as pessoas já têm há muito tempo, né? Teve algumas pessoas, a Gisele Bündchen fez uma postagem utilizando hortelã-pimenta para dor de cabeça.
porque ela Sim, já é também, ela está muito nessa vibe do natural, de utilizar coisa natural, não ficar utilizando remédio. Então, isso vai dando um boom, né? Quando as pessoas vão vendo que pessoas já utilizam há algum tempo, também traz, né, um interesse maior das pessoas, pelo menos de conhecer, de ir atrás, pegar informações. A gente tem vários especialistas hoje, médicos que indicam, pediatras, aí fazem passou esse também uso. no Fantástico há pouco tempo atrás também. Lembra? A gente estava até no curso juntos. Passou, Exato. então, Teve isso até dá um Globo visibilidade. Repórter falando. Ah, é Foi um Globo Globo Repórter, Repórter. falei errado. Exato. A gente tem até aqui no Brasil, em Cunha, tem o lavandário, né? Então falou exatamente disso que a gente está falando, do SUS utilizar uma terapia como uma terapia integrativa. Que é isso, né? Dar o acesso dessa terapia para as pessoas também. E eu Cuidar de uma achei forma integral. assim, eu achei interessante que lá no Globo Repórter, daí mostrou um hospital lá que tem ali Exato. aromaterapeuta e que ela indica e que ali o quadro das pessoas que antes eram medicadas só com remédio, aquele quadro geral melhorou Né? muito. E daí ali não eu acho que é no sul, não lembro se era Exato, Paraná. era no sul. Era no sul. Aí que assim, tem também uma medicina integrativa lá dentro daquele hospital, que Sim. além da aromaterapia, passa pela cromoterapia, não lembro muito bem, mas tem Exato, outras exato. coisas também. Então, quando a gente une essas práticas, né, e a gente vai perceber que a ciência caminha junto também com essa medicina integrativa, né? Então, assim, os quadros aqui que eu atendo, junto com junto com os olhos, ou junto com. Hoje mesmo eu indiquei Onieggs para a pessoa utilizar, Uhum. né? Que são ovos de cristal. Então, assim, dependendo da situação, eu faço aplicação aqui, né, no consultório, e também indico para a pessoa. Então, nisso, a caminhada na terapia vai facilitar. Então, eu utilizo cromoterapia, a pessoa já utiliza os olhos, ou então começa uma indicação, e nisso uma constelação. Daí a gente vai por caminhos, né? Daí a gente vai indo por caminhos que vai trazer o quê? Uma saúde integral. Porque Exato, daí a gente entende o processo da doença, e como que a pessoa está vindo aqui, né, passando por atendimento, e como que ela sai depois. exato, exato. A gente está mais interessado, né? As pessoas estão mais interessadas, estão indo mais atrás, conhecendo essas terapias, porque é um conjunto, né? A gente não consegue tratar só uma coisa, a gente precisa de um pacote mesmo. A gente recorre muito ao tratamento só para o sintoma. A gente começou a fazer esse reverso, né? Procurar as causas. É um tratamento antes, né? Não é preventivo, né? E muitas Isso. vezes a gente só vai atrás de um tratamento para curar, depois que já passou. Então, por que não mudar o nosso olhar? Vamos mudar o nosso olhar, fazer os cuidados que tem, ter cuidado com a alimentação. É um chamado para a gente ter uma vida melhor, uma qualidade de vida melhor, chegar lá na frente sem problemas, né? Quantas pessoas a gente vê aí com obesidade, com tantas coisas que podiam ter sido trabalhadas lá atrás, né? É É. óbvio que tem a parte da alimentação, tudo, mas a gente tem toda uma parte psicológica também que a gente pode cuidar das nossas ansiedades, as crenças, né, Rô? De onde vem tudo isso? Pelos comportamentos, né? Então, buscar essa melhora no geral. E assim como a Pan falou que ela tem um óleo para cada coisa, é, né? Eu era a louca da caixinha de medicamento. Então, assim, isso uns 7 anos atrás. Aham, Então, assim, eu tinha um remédio para tudo. Só que aí a gente vai mudando. exato. E, como eu falei, você entrou pela ansiedade,
né? Foi buscar Uhum. algo eficaz, um método natural que Sim. trouxesse ali um benefício. Você entrou por conta disso, eu entrei por conta da rinite. Outra pessoa Uhum. pode conhecer por conta de um câncer, por conta de falta de foco, de atenção e infinitas Isso. possibilidades. Não precisa ser um caminho só. E Exato. isso que é o mágico daqui da aromaterapia também, né? Porque daí a gente Exato. entende que tem uma flexibilidade. O que serve para um, né? Muitas vezes um óleo vai servir para um, para o outro também é legal em certos momentos, mas um outro óleo que vai ser mais pontual. Exato. A ideia é que a gente tenha uma farmacinha natural em casa, né? Então você vai ter um óleo para ansiedade, para dormir melhor, vai ter um fungicida, vai ter um para dar energia, vai ter um para problemas respiratórios, né? A gente está bem nessa época do frio, muita rinite, sinusite, asma, gripe, um óleo que melhora a sua imunidade. Então, utilizar outros, né? Então a gente acaba naturalmente, dessa vez, como você falou, dessa vez eu vou comprar esse de ansiedade, depois você compra um para melhorar sua imunidade. E aí, com isso, você fazendo uso disso, você vai tendo uma qualidade de vida e saúde muito boa, né? Isso. Fazendo E esse assim, cuidado. exato. Porque, assim, por mais que a gente tenha ali, eu não tenho ansiedade, né? Aquela de palpitar, coração e Aham. tal. Gente, mas, assim, eu tenho uma ansiedade que eu quero que seja, né? Quero que aconteça as coisas. Então, assim, aí a gente faz o que eu não sei se dá para ver, a acupuntura, aurico, Exato. né? Dá para Aham. ver que não tem. Aí faz aurico, aí toma. Aí toma, toma, também. Mas faz a olfação com lavanda Uhum. trazer uma centralidade. Exato. É. Isso também é importante. Para que Uhum. chegue num ponto. Então, assim, existe uma gama de possibilidades. É aí que é a mágica da questão. Exato. E como eu te falei, aqui a gente tem muito óleo que é o puro, natural, igual lavanda da planta, mas existem alguns blends também. Então, o que são os blends? Eles são as misturas de alguns óleos com potencializando aquele óleo, né? Então, hoje eu falo de um olhinho que tem um balance, que é um olhinho para ansiedade, para dormir melhor, para te dar aquele aterramento das emoções. Então, ele é uma mistura de outros óleos. Então, a gente também tem essa outra possibilidade. Além dos óleos naturais, a gente acaba tendo blends, né? Então, a pessoa vai ouvir as questões do paciente para fazer uma indicação até de um blend que atenda mais de um sintoma que ele tenha. Então, existem muitas possibilidades de tratamento. É isso que é fantástico. É, Gente, tem alguma pergunta para a Meire? Pode fazer aqui embaixo, pode que a gente perguntar, responde. Se você mas está vendo a também live gravada também, pode perguntar aqui exato, embaixo, que daí eu passo para a Meire, se eu não exato. souber. A Meire, que aqui Também é vocês podem me especialista, perguntar, também podem me perguntar. segue ela. Segue ela também Olha, no Instagram. A é, Ângela está falando, amo Balance, é o meu preferido. Bem-vinda, eu também sou bem apaixonadinha por ele, porque é um olhinho que tem um cheirinho mesmo de ervas. Eu gosto muito desse cheirinho. Melaleuca também, um cheirinho de planta. Então, eu gosto bastante desse tipo de óleo. Mas é isso, eu acho que é importante vocês fazerem uma consulta. Me chama se quiserem conhecer mais. Eu passo no detalhe os olhos, quais são os principais olhos, o seu interesse. Vai ser muito bom bater um papo com vocês. E, Rô, é isso. Eu queria agradecer demais o seu convite, de estar aqui falando um pouquinho de uma coisa que toca tanto no coração, igual esses olhinhos. Convidar vocês. Onde encontro? A Pan colocou aqui, onde eu encontro os olhos. Eu vou deixar aqui, a Rô deixou aqui o meu Instagram, vocês me chamem, eu falo para vocês como que a gente pode, onde vocês podem adquirir os olhinhos, tá? E aí a gente vai batendo esse papo. Ó, a Teca
tá perguntando, tem algum óleo para a circulação das pernas? Tem olhinho também para circulação nas pernas aqui. Olha, deixa eu ver se eu tenho ele aqui na minha mão. Eu tô com alguns olhinhos aqui na mesa. Olha, não tenho aqui. É o olhinho de alecrim também. Mas, ó, me chama aqui, Márcia, que eu te passo esse olhinho, tá bom? Aí, ó, as Olhinho para indicações, tá? circulação, tem olhinho para pressão alta, tem olhinho para todos os sintomas, como eu falei. Até para quem colocou para mim ou naquela caixinha de pergunta, eu não tenho namorada. Eu falei, tem um olhinho para melhorar a libido, então vamos lá. Ou então, vamos cuidar da feminilidade, colocar um Artemisia aí na vida, Uhum. né? Olhar para si, para as questões, primeiro interno, amor próprio, É verdade, é verdade. A gente precisa olhar. Olha, né? a Tem, Pan tá aqui, ela falou, para dor muscular, né? A gente tem um olhinho que chama Deep Blue, que é um olhinho muito bom para dor muscular. Então, fez um exercício pesado, exagerou no exercício, teve algum problema de coluna, deu um mau jeito. A gente tem esse olhinho que é muito bom, ele tem um cheirinho bem de mentol, assim, é um olhinho muito forte e ajuda muito no processo de dor muscular. eu já a minha amiga que também era uma terapeuta, ela me passou, um dia eu tava com muita dor nas costas, ela me passou o creme do Deep Blue, só Ah, um sim, pouquinho. é uma pomada, né? Ai, que delícia aquilo. É A Malu tá muito falando, olha, bom. óleo essencial é vida, amo. É a É, Regina. Tem um óleo para bursite? Olha é aí. esse Deep Blue, Regina. A gente indica muito Deep Blue para esses problemas de músculo, artrite, artrose. Então, ele auxilia muito para aliviar a dor. A gente tem esse blend que chama Deep Blue. E a gente tem também a pomada. Então, uma pomada para você fazer a aplicação direto. Tem o olhinho, mas também tem essa pomada. É uma outra opção também de tratamento. Eu já usei, Regina, então assim, recomendo. Alivia bem Exato. rapidinho. E, É, e gente, lembrando, a pele é o maior órgão do corpo humano. A pele absorve tudo que você colocar nela. Então, exato. é, tome cuidado também com cremes, com parabeno, com um monte de coisa. Axila. Ai, peraí, deixa eu lembrar. Vê se eu entro numa. A gente tem ainda 12 minutinhos, Aham, May. Pra- Vamos ver aí. Porque assim, eu comecei a prestar atenção em certas coisas, porque a gente tem aí desodorantes que tem muito alumínio, muito muito. parabeno, petrolato, tal, e que isso causa doenças graves, né? Como câncer de mama, e enfim, outras doenças. E na axila, aqui tem muito gânglio. Aqui é uma Sim, zona de gânglio e é sim. pescoço, tá, gente? Pescoço e axila tem muito gânglio. São as maiores Uhum. concentrações de gânglio. Aí o que a gente vai lá, coloca um desodorante que é rico em Que fecha alumínio, tudo, né? que fecha tudo, que é para antitranspirante, que é para fechar tudo e então os gânglios não funcionarem. É bem Exato. isso. Resumindo, tá? E aí, o que que acontece? Vai causar problemas. Aí, quando eu comecei a prestar atenção nisso, eu comecei também a fazer aí uma misturinha também de creminhos, procurar desodorantes que são livres de parabeno e petrolato, para Uhum. poder não causar esse tipo de coisa. Olha, a Pan tá
falando, o alecrim auxilia muito para eliminar esse alumínio também. Olha isso, olha a indicação, Já que gente. você até falou disso aqui, Rô, a gente tem até uma receitinha para fazer um desodorante natural com óleo essencial. Então, quem quiser a receitinha, entra lá e me pede no meu Instagram que eu passo para vocês a receitinha do desodorante natural, tá bom? É bem simples de fazer e é exatamente isso. Vai te proteger, não deixar você ficar com cheiro, mas vai te trazer, vai ser leve, né? Não vai ter parabeno, não vai ter nada que vai te prejudicar. É um desodorante natural. Me chama que eu passo a receita para quem me chamar lá, tá bom? Aí, olha aí, presente da Meire para você que Isso. está aqui assistindo. Vai, vamos Ah, começar pelo desodorante, né? Vamos fazer um teste, experimenta. Esse é o meu convite para você. Experimenta um produto natural. isso aí é você. O que que acontece? A gente vai dando pequenos passos, né? Não vai comprar lá todos os óleos da farmácia inteira. Vai com calma, pega o kit básico, né? Vai ali caminhando, vai entendendo como funciona o seu corpo. Vai fazendo essas receitinhas aí, ó. Já tem receita de desodorante aí da Meire. E isso vai te levando à construção de mais coisas, né? Que é Exato. fantástico. Assim como eu entrei na aromaterapia por conta, né, da rinite, a Meire entrou por conta aí da, da crise de ansiedade, você está entrando também por conta de uma dor, né? Um incômodo. Exato. E é isso. Exato. A gente vai fazendo a caminhada, a gente vai entendendo por que que dói. A dor nos move, ou a dor nos paralisa, ou a gente foge, Uhum. ou a dor nos traz movimento e vamos buscar melhores tratamentos para a gente melhorar a nossa saúde. A Regina, quero muito fazer o curso de aromaterapia. Olá! Regina, até a Pan colocou aqui, ó. Me chama que vou te falar de um curso muito bom que tem para você fazer. É muito legal. Eu falo que a aromaterapia, mesmo que você fale assim, ah, não quero virar aromaterapeuta, mas para você saber cuidar de você, da sua família, não é? A gente vai atrás e eu acabei fazendo o curso exatamente por isso, para tratar a minha saúde, a da minha família, então poder fazer as indicações para o meu grupo de amigos. E aí, no fim, o que era uma coisa só para mim, a gente acaba passando para frente, né? Você acaba falando o que é bom, as pessoas fazem assim, ah, você vende. Não é questão de vender, a gente vende tudo, né? Quantas vezes você indicou um restaurante para alguém? Quantas vezes a Então, gente indica uma loja que vende uma roupa gostosa, uma roupa bonita, uma loja que tem um bolo gostoso? Então, os olhos acontece a mesma coisa. Então, a gente começa a falar: olha, alguém te fala lá, e não estou dormindo direito, meu filho está com renite. A gente sempre fala do óleo que a gente conhece é, para o outro experimentar. Então, é uma coisa muito gostosa de lidar, né, Rô? e agora é diferente, não é lá na farmácia, não vai, ai, comprar esse remédio, aquele outro remédio, não, é floral não, desculpa, é óleo essencial, é que É, floral também ajuda. A também é Regina uma tá terapia falando que muito boa. ela é terapeuta floral, e a terapia floral também é fantástica, gente. Exato. Exato. Então, Aqui o convite natureza, é para vocês começarem a entender todas essas terapias, né? Conhecer a aromaterapia, experimentar, começa a fazer o teste, começa como a Rô falou, você não precisa comprar uma farmácia inteira, vê lá o sintoma que você tem, quer tratar ele, se dá essa oportunidade. Então, é muito bacana, gente. Eu tenho certeza que vocês vão gostar. Essa preocupação com a saúde é muito legal. A gente pode cuidar da nossa saúde física e mental, porque precisa ser muito forte hoje em dia, né? Para o mental tá bom. Porque a gente tem tanta notícia ruim, não é isso? Tem sempre um então, desafio pela frente. Então, vamos se preparar de forma natural. exato, e a gente vai selecionando tudo que chega pra gente também, né? Seleciona a Exato. mensagem, seleciona a informação, não tem como selecionar, a gente vai
para processos terapêuticos, porque não tem como, a gente tem que entender o que, que passa aqui dentro do coração, sentimentos, para poder aliviar as dores emocionais. E pode ser aí por conta né, num processo terapêutico em consultório, pode ser constelação familiar, que é assim que eu conheci a May, fazendo o curso de constelação familiar. E aí a gente, né, tem amizade, o curso terminou, mas a amizade ficou, graças a Deus. E aí a gente pode, é por isso que eu estou chamando, né, várias terapeutas aqui, para darem ali para a gente conhecer, para vocês conhecerem. Eu já conheço. A oportunidade, né? Você está abrindo um canal aqui para dar uma oportunidade para as pessoas conhecerem as terapias integrativas, né? Entender um pouquinho o que é isso, porque muita gente ouviu falar de Reiki, Theta Healing, e não sabe exatamente o que é, né? Então, esse momento é um momento muito bom, é uma oportunidade das pessoas conhecerem as terapias. Óbvio, eu estou muito feliz de falar aqui, mas eu também gosto quando aparece aqui uma coisa diferente, uma terapia que eu não conheço, para eu entender o que é, qual é o movimento. É muito bom isso, Rô. Queria te agradecer. Obrigada, amor. Bem-vinda sempre. Obrigada. E quem sabe aí, logo a gente, de repente, fala mais de alguma coisinha dentro aí da aromaterapia, né? E aí a gente passa em maiores informações. Meire, meu amor, gratidão. Obrigada por esse gratidão por você. Gente, porque é live porque é ao vivo, porque aqui é bate-papo, é como se a gente estivesse na casa, aqui juntas, na casa de vocês também. Né? Verdade. É online. Malu, gratidão, amor. Obrigada, saudade de você, Regina. Bem-vinda, Pam. Bem-vinda também. Meninas, e quem que veio por conta da Meire também, me segue. Eu tenho bastante coisa aí no canal, né, no Insta. Fica por dentro também das outras lives, com as outras terapias, para conhecer um pouquinho de cada e entrar nesse processo do autoconhecimento que é tão gostoso, né? É isso aí. Porque se a gente não se conhecer, a gente é manipulado. Então, para evitar esse tipo de manipulação, a gente se conhece, a gente se permite aí acessar novas informações para que a gente possa aí liberar dores, ressentimentos, angústias e tudo mais que a gente pode liberar e para trazer amor, paz, tranquilidade. Uma vida plena, né? Uma vida plena. É isso aí. Gente, um beijo, obrigada, viu? Obrigada, gente. Fica com Deus. A live vai ficar gravada. Vou passar para a Meire também. E aí a gente vai se conversando. Beijo e até quarta-feira que vem, 20 horas. Aí eu falei errado semana passada. Jiu-jitsu. Se eu não falei. É algo do gênero, que eu vou conversar com uma terapeuta para falar dessa prática que também quase não é muito divulgada. Então, bora lá, coloca na agenda aí. Tchau, gente. Tá bom. Um beijo, gente. Tchau.